Questão 12, semana 13. Apesar de apresentarem propriedades químicas distintas, os elementos flúor, neônio e sódio apresentam números atômicos próximos, conforme destacado a seguir. Dentre esses elementos, nomeie o que apresenta maior estabilidade em relação à regra do octeto e indique o símbolo daquele cujos átomos têm maior número de camadas eletrônicas. Em seguida, nomeie a ligação interatômica formada entre o Na e o F e apresente a fórmula química do composto resultante dessa ligação. Vamos lá. Primeiro, ele pede para a gente dizer qual desses elementos possui maior estabilidade em relação à regra do octeto. A regra do octeto fala, que os átomos, eles são mais estáveis quando eles obedecem à regra do octeto, ou seja, tem 8 elétrons na sua camada de valência, na sua camada mais externa. Na camada de valência do flúor, a gente tem 7 elétrons, 2 no subnível S, 5 no subnível P. Na camada de valência do neônio, a gente tem 8 elétrons na camada de valência. O neônio, ele faz parte do grupo da família dos gases nobres. Por ser um gás nobre, ele termina em P6, tem 8 elétrons na sua camada de valência e, consequentemente, é muito estável, certo? E o sódio tem somente 1 elétron na sua camada de valência, certo? Então, o elemento mais estável seria o neônio. Ele pergunta aí depois qual o símbolo do átomo que tem maior número de camadas. O flúor tem 2 camadas, o neônio tem 2 camadas e o sódio tem 3 camadas. Então, o Na, o sódio, possui mais camadas eletrônicas. E em seguida ele pede para a gente nomear a ligação interatômica formada entre o sódio e o flúor e dizer qual seria a fórmula química desse composto resultante. O flúor, ele é um halogênio, certo? Ele é um ametal e ele é muito eletronegativo. Ele quer puxar elétrons, ele tende a ganhar elétrons, porque ele termina em P5. Se ele conseguir 1 elétron, ele tem a configuração eletrônica de um gás nobre e fica estável, certo? Enquanto que o sódio, ele só garante a sua estabilidade perdendo 1 elétron. Se ele perde esse 1 elétron dessa camada 3s1, desse subnível S da terceira camada, ele fica com a configuração de um gás nobre. Ele fica com 8 elétrons na sua camada de valência, que agora é a segunda camada. Então, o flúor, ele é muito eletronegativo e o sódio, ele é eletropositivo. Então, o flúor, se ele ganha 1 elétron, ele fica na sua forma flúor menos, e o sódio fica na forma Na+, ele perde 1 elétron, naturalmente. Esses átomos, por um ser um metal e por outro ser um ametal, eles tendem a formar ligações do tipo iônica, certo? Eles formam ligações do tipo iônica, em que a gente liga, a gente estabelece uma interatividade entre um metal e um ametal através de uma força elétrica. O flúor eletricamente negativo e o sódio eletricamente positivo. Seria uma ligação iônica. E na ligação iônica, o cátion vem primeiro, na fórmula química do elemento, e o ânion vem depois. Então, a fórmula química, seria NaF. Vou botar bonitinho aqui. É uma ligação iônica, e a fórmula química é NaF.